Fala galera, aqui é o Gustavo. Estamos com mais uma análise de setores na semana 15 da NFL e finalmente com uma vitória, né? 24-15, perdão, sobre os Cardinals jogando em Denver. E quem tá aqui hoje para analisar essa vitória comigo é ele, Thiago Portugal. Portugal, seja bem-vindo, cara. Fala, Gustavão, todo mundo aí que está acompanhando, vai acompanhar, né? Finalmente, né? Finalmente uma vitória depois de tanto tempo, né? Ela veio e esperamos agora que venham mais, pelo menos esses 3 últimos jogos e vamos discorrer, falar um pouquinho desse jogo. Não tem essa sangria desatada de pique de draft, então que venham as vitórias, né? Nada de tancar. Quanto mais vitória vier, né? Mais para baixo a pique vai ficando e tá Exato, certo. tanto faz. Então vamos lá, galera. Vocês já sabem, antes da gente começar aqui nossa análise, né? Deixa aí seu like, se inscreva no canal e deixa aquele comentário aí para nós, porque ajuda bastante a gente aqui no canal e compartilhem o vídeo também, né? Beleza. Então, Portugal, vamos lá, cara. Então vamos começar pelo nosso ataque, né? Que é o motivo de terror desse ano e que tem nos últimos jogos dado um sinal de vida, né? Finalmente, né? Foi um primeiro tempo ali burocrático, meio fraco, mas a gente viu uma mudança de postura na segunda etapa, né? Principalmente porque o jogo corrido entrou, deu uma desafogada ali no ataque, mesmo que a nossa linha ofensiva na proteção ao passe seja ainda meio, né, não seja aquela coisa, né, aquela Brastemp, para assim dizer, deu para o gasto e eu acho que foi uma vitória, foi a chave da vitória isso, e foi uma vitória até relativamente convincente, né? O que você achou? Cara, eu acho que não sei se pode ser coincidência, mas nos últimos 2 jogos o ataque ele tem melhorado sensivelmente, né? E queira ou não, um dos pontos principais é exatamente a corrida. A gente vem falando isso aí há muito tempo. Você tem que correr com a bola, né? E o nosso jogo terrestre tem sido um terror, principalmente desde a lesão do Javonte Williams. E nos últimos 2 jogos foram jogos que a gente teve corridas explosivas, né? A gente teve o Mac fazendo um grande jogo contra os Chiefs, e depois ontem não, domingo, o Latavius Murray e os nossos running backs, né? O comitê de running backs correndo bem. Isso é importante, né? Ainda mais com um quarterback como, por exemplo, o Brett Rippon, né? Você não pode exigir ganhar o jogo com somente exigindo o Brett Rippon. Então eu achei que o ataque foi feito um ajuste importante, isso daí a gente tem que levar, a gente bate bastante na comissão técnica, mas a gente tem que fazer um elogio, né? Que foi feito um ajuste importante, porque no segundo tempo o jogo corrido entrou, né? O jogo corrido foi efetivo e ele cansou a defesa adversária, propiciou para o Denver Broncos conseguir colocar pontos no marcador, né? Eu acho que foi um fator preponderante. A linha ofensiva não ajuda muito ainda, mas isso é o que tem daqui até o final do ano. E ela conseguiu até que minimamente, muitas vezes, conseguir fazer, às vezes, alguns bloqueios, mas eu coloco muito mais na astúcia, principalmente do Latavius Murray, que é um cara mais já rodado na liga, para conseguir encontrar aqueles famosos gaps para a gente conseguir as corridas. Aí você falou de linha ofensiva, né, Latavius Murray, né? Pra gente continuar um pouco aqui no jogo terrestre, discutir alguma coisa, você falou de ajuste também, né? Ó, esse time, né, conseguiu nessa partida 168 jardas terrestres totais, o que dá uma média de 4,9 jardas por carregada. Essa é uma média, né, de um ataque que realmente pode dar um respiro para o QB, né? Exato. E um corredor, como você bem colocou, é o Latavius Murray, que teve 130 jardas, né? Então a gente está vendo aí finalmente alguém conseguindo, né, carregar o piano, né? E também teve pelo menos 2 corridas de mais de 15 jardas, que é algo raro nesse ano. Aí é o seguinte, teve uma coisa, inclusive, que a gente comentou no nosso grupo lá, né? O Brian falou um pouco disso, que é que esse time, e principalmente essa linha ofensiva, né? Ela executa melhor naquilo que não era para ser a característica do ataque do Hackett, né? Que teria que ser um ataque outside zone, né? Com a linha ofensiva movendo-se mais lateralmente. E não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto esse time correndo melhor em gap, né? Em conceitos gap. Aí você falou de ajuste, o Portugal, e eu queria que você desse o seu pitaco aqui. Você acha que já é o dedo ali ou então o Hackett aceitando ali que talvez ele tenha que ajustar o seu sistema aos jogadores, né? Ao invés dos
do contrário, né? Parece que aos poucos ele tá se rendendo a isso. Eu acho que é isso que tá fazendo esse ataque deslanchar, inclusive esse jogo corrido, né? O que você acha? Eu acho que é exatamente isso. Se você pegar os últimos 2 jogos, né, que são um parâmetro bem, eu acho que bem para a gente fazer essa análise, eu acho que teve coisas que a gente não viu na temporada toda, coisas que a gente costumava ver muitas vezes com os jogadores performando em outros times e não no nosso, e o nosso time é sempre muito travado. Então, para esse ajuste, eu acho, é basicamente o técnico talvez falando assim, eu tenho que fazer o simples, né? Eu tenho que fazer o que esses caras sabem performar bem. Né? Eu não sei se ao longo do ano eles não conseguiram entender aquilo que o técnico está passando, a mentalidade, se não foi realmente fit esquema, jogador. Só que tem que algum momento que você tem que ganhar jogos, né? Eu acho que o Hackett ele é um cara que nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas ele sabe que ele precisa ganhar jogos. E você jogando contra o time sem o quarterback titular na sua casa, e aí o time perde o quarterback reserva, o backup durante o jogo, você está jogando contra o terceiro quarterback do time, você tem que ganhar. Né? Então ele é um técnico que está ameaçado, e eu acho que talvez na cabeça dele seja uma mistura de eu preciso ganhar esse jogo e ao mesmo tempo eu tenho que fazer o simples, o que esses caras executam bem. Então eu acho que talvez seja isso. Eu não sei se isso mudou na cabeça dele e ele falou, não, agora eu tenho que... Ou se é uma coisa para o jogo, mas dentro dos últimos 2 jogos que eu vi, fazendo aquela análise do jogo do Chiefs e desse, eu acho que ele parece ter entendido um pouquinho mais que ele tem que fazer coisas olhando para as peças que ele tem e não naquela teoria linda e maravilhosa de que do esquema de jogo dele, entendeu? Eu acho que talvez seja até um amadurecimento dele como coach, não sei. Exatamente, é amadurecimento, né? E me lembrou uma situação, agora que você tocou nisso, né? Uma situação de duas temporadas atrás, né? Na última temporada de Drew Lock como titular, Uhum. que demorou 11 semanas Pois é. pro Pat Shurmur dar esse Fazer o passinho simples, para trás, né? fazer o simples, entendeu? E o Hackett parece que demorou até um pouco mais. E sabe, espero que isso sirva de lição, né, para o futuro dele, se é que ele vai ficar em Denver, né, que a situação dele é bastante complicada, né. E aí outra coisa, né, aqui, ô Portugal, aqui também é uma coisa que a gente é fundamental, né. Nós chegávamos na Red Zone É, e não fazíamos nada. nada. Nos últimos 3 jogos, nos últimos 2 jogos, para ser mais preciso, um pouquinho no terceiro para trás, né. Eh, Nos últimos 2 jogos a gente foi 100% na red zone. 6 de 6. 6 de 6, isso. 3 em cada jogo. No jogo contra os Cardinals a mesma coisa. 3 viagens para red zone, 3 touchdowns. E aí teve até, né, coisa assim, primeiro corrida em situação de pouca jarda que a gente não conseguia nem executar Oh, isso. obrigado. E um play action fake ali que É. o Brett Rippon segurou bem a bola, escondeu bem ela e achou o recebedor sozinho na Enzo, né? Cara, isso aí é um suspiro de criatividade que talvez o próprio Clint Kubiak está colocando isso. Essa criatividade faltou, né? Que apareceu para esse jogo, ela faltou durante o ano. Ela foi fundamental para esse jogo. O que você acha disso? Eu acho que a mudança em si, na mentalidade dos últimos 2 jogos, eu percebo que tá ajudando o time. Eu acho que, aparentemente, né? Por exemplo, no jogo contra os Chiefs, a gente viajou 3 vezes, chegou as 3 vezes a gente entrou. Parece que o quarterback estava jogando sem amarras. No jogo passado, a impressão que dava era de realmente o coordenador ofensivo eles fazer chamadas, é o que eu falei, chamadas simples, as chamadas que colocam o teu time muito mais facilidades de marcar. E realmente uma chamada diferente, como foi a do touchdown do Tomlinson, é uma chamada que ninguém espera, por exemplo, do Denver Broncos para esse ano. Ninguém espera. É um time que ninguém esperava sequer entrar na red zone, né? Então, na end zone, aliás. E então, assim, é uma coisa que eu não sei, mas eu acho que desde que, por exemplo, o Clint Kubiak assumiu, aparentemente o ataque do Denver Broncos ele consegue rodar muitas vezes coisas mais interessantes. Claro que às vezes ele ainda trava, mas eu acho que as amarras estão cada vez mais frouxas e mais soltas, ainda mais para o final da temporada. Então, eu acho que o cara vai pegando, arriscando coisas que talvez ele não arriscaria no começo da temporada. Eu não sei se essa chamada que o Clint Kubiak fez, ele teria feito na semana 2, na semana 1, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que eles vão soltando
para ver até onde eles podem ir, até onde esse time pode entregar, mas eu acho que é preponderante, principalmente é isso que eu te falei. Eu acho talvez uma mudança um pouco de mentalidade da comissão, de soltar um pouco mais as amarras e um pouco dos conceitos que eles tinham e que demoraram para rever, né? Você, por exemplo, o Clint Kubiak virou coordenador ofensivo mais do meio da temporada para frente, a gente vinha tendo dificuldades. Então, assim, eu acho que pode também ser a experiência dele, que já foi coordenador ofensivo por um ano em Minnesota, né? Que ele trabalhou com o Kirk Cousins, e eles tinham, às vezes, muitas jogadas que eles tinham que fazer um fake, fazer aquele. Tinha essas jogadas que ele lidava com defesas boas, como a defesa do Green Bay Packers, tudo, então estava preparada para marcar os principais jogadores deles. Então eu não sei se é a comissão como um todo, se é o head coach que está soltando as amarras. Eu vejo mais essa questão que eu te falei. Eu acho que eles estão soltando. Parece que o Hackett está soltando um pouco essas amarras e deixando tanto o coordenador ofensivo chamar umas jogadas mais interessantes, mais variadas, mais uma coisa, assim como ele deixando os jogadores mais livres e para fazer o que eles fazem de melhor como jogador em si, não eles dentro de um esquema onde eles têm que fazer ABC. Não, eles podem fazer o ABC, mas podem fazer também o DEF, que é o que eles fazem bem. Então, assim, eu acho que é o Denver Broncos, pelo menos nos 2 últimos jogos, talvez tenha sido o Denver Broncos que a gente imaginou no começo da temporada. É verdade, né, cara? Que pena que, mais uma vez, o Denver Broncos que a gente imagina demora para chegar, né? Demorou para acertar o timing, né? E assim, eu vou terminar com um ponto negativo aqui, mas eu vou olhar esse ponto negativo projetando algo que pode ser positivo para o futuro e eu vou passar a palavra para você, né? Que é o seguinte, a OL, ela continua, você já falou, ela continua horrível, né? Principalmente em proteção ao passe, que ela permitiu no jogo contra os Cardinals 7 sacks, 9 QB hits. Inclusive teve o ridículo de deixar, em algumas situações, o J.J. Watt sem bloqueio nenhum, né? Quem é que deixa o J.J. Watt sem bloqueio? Enfim, vou nem comentar isso, né? Outra coisa que aconteceu é que teve muita penetração no nosso backfield. 8 tackles for loss. Ainda que a gente tenha conseguido correr bem, ainda teve várias situações de perda de jardas correndo. Então, continua meio complicada a situação da linha ofensiva, né? E até por isso a gente converteu só 4 de 11 terceiras descidas. Uma coisa que é interessante que a gente nota, né, que para tentar amenizar esse problema, o time solta muito rápido a bola com passe curto, né? O Brad, e isso nos últimos 3 jogos, os nossos QBs já completaram mais de 70% dos passes. Inclusive o Ripien completou 81% dos passes contra o Arizona Cardinals, né? Mas isso resulta em poucas jardas, 197 jardas brutas, né? E 156 líquidas, né? E quase metade dessas jardas foram em apenas 7 passes, ou seja, mais da metade e 1/3 dos passes. Ou seja, tem muito passe curto que não dá em nada, né? Então isso mostra, na minha opinião, 2 coisas, né? Primeiro, que essa linha ofensiva ela limita o trabalho do quarterback de uma forma absurda. É obrigado a soltar rápido a bola e isso limita aquilo que a gente consegue ganhar de jardas no campo. Não tem jeito. É um fator limitante. Mas aí eu vou olhar com bons olhos o futuro e passar a palavra para você. Isso também me indica que se a OL melhorar, isso destrava o potencial do time. Porque potencial para executar coisas rápidas, o quick game, a gente está vendo que tem. O que falta agora é conseguir desenvolver coisas além disso, e aí precisa de tempo para o quarterback lançar, né? Como é que você enxerga isso também, esse fator? Porque para mim é limitante. Claro, linha ofensiva e principalmente proteção ao passe, né? Eu concordo, eu acho que a linha ofensiva hoje, na verdade, aí que também eu acho que a comissão também entendeu os jogadores que eles têm e que eles não podem ficar naquele sistema de tentar a jogada em profundidade toda hora, de tentar o. Não, eles têm que soltar a bola rápido, porque muitas vezes o quarterback não tem sequer tempo de pensar nada. Olha quantos quarterback hits, olha quantos sacks a gente tem sofrido nos últimos jogos, né? A gente está jogando muitas vezes com o terceiro jogador na linha ofensiva numa posição. Então, assim, é uma situação bem crítica, né? E eu também tenho essa mesma sensibilidade que eu acho que a partir do momento que você melhorar, e eu imagino que eles irão melhorar de alguma forma essa linha ofensiva na temporada que vem,
te dá mais opções para o seu quarterback. Ele pode fazer, sem dúvida nenhuma, quick pass ali, fazer o screenzinho rápido, ele pode fazer isso. Mas ele também pode, ele vai ter tempo para ele pensar, para ele fazer as progressões de leituras. Hoje, nossos quarterbacks não tem sequer tempo para fazer a primeira progressão de leitura, sequer chegar na segunda. Porque muitas vezes a linha ofensiva, os tackles não aguentam, os guards não aguentam. Né? Simplesmente o quarterback, ele literalmente ele corre pela sua vida. A gente viu quanto aconteceu com o Russell Wilson nessa temporada e o Brett Rypien também nessa, ele nesse último jogo. Eu acho que foi até bom ver o que aconteceu com o Brett Rypien, porque tira um pouco aquela ideia de muitos torcedores de que o problema é que o Russell Wilson segura muito a bola toda hora. E não é isso. Muitas vezes ele segura porque ele não tem tempo de fazer absolutamente nada. Os nossos quarterbacks eles chegam ao ponto de receber o snap e ele já tem um cara em cima dele para derrubar ele. Então, assim, você tem cenas de 2, 3 caras chegando ao mesmo tempo no quarterback. Então, assim, eu acho que o Quick Pass foi mais uma questão que eu acho que demorou para a comissão entender, mas que aparentemente eles entenderam que precisa soltar a bola rapidinho, porque não tá tendo tempo, a linha não tá segurando absolutamente nada, e me dá sim uma sensação de que na próxima temporada, com guards melhores, com right tackle, efetivamente um right tackle bom, né? O left tackle ali, o Garrett Bowles voltando, talvez um center novo também. Então, basicamente, uma linha nova, né? O quarterback que tem gabarito para fazer isso, eu acho que a gente pode sim explorar, voltar a um jogo normal de um quarterback, né? O cara conseguir fazer essas progressões, conseguir achar as melhores jogadas. Mas hoje a nossa realidade é essa, você tem que fazer o passe rapidinho, porque senão não acontece nada, senão toda hora é sec. Enfim, né? Espero que tenhamos dias melhores, né? E como você bem disse, eu acho que linha ofensiva é a prioridade número 1 da próxima off-season, né? Total. Eu Total. acho que precisa demais. Não é só de 2 atletas, não. É pelo menos uns 3, 4. É uns 3, 4. Beleza, Portugal, esse foi o ataque, né? Vamos passar para a defesa, né? De novo, na minha opinião, missão cumprida, né? Novamente uma defesa agressiva. O Evero já mostrou já na temporada inteira que não tem medo de mandar blitz. A secundária controlou bem os QBs reservas com 6 passes desviados e 3 interceptações. Enfim, foi uma excelente atuação, limitou os Cardinals a 15 pontos e cumpriu o papel que toda defesa top da NFL deve fazer, né? O que você achou aí de forma geral da defesa? A defesa é espetacular, né? Nos últimos. Eu até tenho uma stats aqui do Sari Bettinger, que ele trouxe que é impressionante aqui. Essa defesa, nos últimos. Na temporada, ela em pontos cedidos é a terceira. Em touchdowns, em passe de touchdown cedidos é a primeira. E em interceptações ela é a segunda. Ela tem 14 interceptações na temporada. Então, assim, mais uma vez, um jogo fantástico dela, né? Eu acho que as interceptações, Justin Simmons, Pat Surtain simplesmente acabou com o jogo, né? Aquela interceptação dele. Justin Simmons muito inteligente, muito intuitivo, né? E é uma defesa que é aquela defesa que a gente queria mesmo. Eu lembro quando ele foi trazido como coordenador, a gente até discutiu quando ele foi trazido, que ele tinha as características que talvez a gente queria, que era o oposto um pouco do Vic Fangio. O Vic Fangio era um cara muito mais, ele esperava acontecer, né? Era um cara, o Evero não, ele já vai com tudo, ele quer causar turnovers, ele vai, solta a cavalaria, solta os cachorros mesmo e não tá nem aí. Ele confia em soltar a pressão no quarterback e confia também na secundária lá atrás para ela conseguir as interceptações. E a gente tem visto isso muito na temporada, principalmente nos 3 últimos jogos, né? Os 2 últimos com grande destaque, né? Então eu adorei, a gente não tem nem que falar mais, elogiar essa defesa. Uma pena que essa defesa, o potencial dela é um pouco perdido, porque esse ataque ele não coloca o time em posições, porque se esse time tivesse um ataque minimamente decente, tranquilamente o Denver Broncos teria sido visto como um dos principais times da liga pela sua defesa, né? Uma defesa, ela é preponderante, principalmente nos playoffs. Imagina uma defesa dessa num time com um ataque rodando em playoffs, por exemplo. Essa defesa é fantástica. Cara, e aí eu vou juntar os próximos 2 pontos da nossa pauta aqui, que eu acho que eles conversam bem, né? Que tá justamente ligado a essa agressividade, que a gente já viu que é uma assinatura do Evero, né? Que diferencia ele do Vic Fangio, né? Que a gente no começo do ano fala, vai ser igual. Não, é uma coisa completamente diferente. Lembra o Wade Phillips, né? Um pouco, né? Lembra o Wade Phillips, lembra uma versão moderna do Wade Phillips. O Wade Phillips jogava numa época diferente, que era mais
um safety, né, no centro do campo. Aqui a gente Uhum. varia mais isso, né? Mas você tocou, esse é um ponto legal, né? O Wade Phillips, principalmente em um ponto que é essa agressividade, né? Contra os Cardinals, por exemplo, 3 sacks, 7 QB hits. Uhum. E aí, calando a nossa boca, né, inclusive, né? Nossa, Os inside linebackers jogando bem e o muito bem. Evero usando eles como blitzers, né? Uhum. E um outro cara que se destacou nesse jogo foi o Deshaun Williams. Desses Foi. 3 sacks, 2,5 são dele. Uhum. Ou seja, ele esteve envolvido em todos os sacks. E Uhum. dos 7 QBs hits, 4 dele. Então o cara teve uma partida monstruosa, né? E ele substituiu, ele fez a função que normalmente é do Draymond Vermont Jones, né? Jones. Então eu quero que você fale um pouco dessa agressividade da defesa do Evero, né? E já comente um pouco essa questão aí do Deshaun Williams e Draymond Jones, né? Os dois são free agents ano que vem, né? Então, assim, a gente vê no contra os Cardinals um jogador potencialmente mais barato, né? Assim, com certeza mais barato, né? Só que com maior idade, né? Uhum. Você acha que, por exemplo, o Peyton pode abdicar, talvez, de pagar um mega contrato para o Raymond Jones e tentar soluções mais baratas? Ou você acha que a gente precisa ainda assim ter esse jogador que causa ali caos, né, pelo centro da linha ofensiva adversária? Cara, eu acho que, começando ali do começo mesmo, falando ali para você, eu acho que essa pressão que a gente vê os inside linebackers sendo usados muitas vezes até como apressadores de passe, né? Eles praticamente muitas vezes você vê eles como pass rushers, é algo que eu não lembro exatamente o jogo que ocorreu, mas eu acho que foi quando eu vi isso daí, eu achei incrível, assim, foi um jogo impressionante. Os nossos inside linebackers têm jogado muito bem, né? O Dio eu já esperava, porque eu falo, ele é um dos jogadores mais subestimados pela torcida do Denver Broncos, ele joga muito bem. Concordo. Ah, e o Singleton, esse sim, calou a minha boca, calou a boca acho que de 99% da torcida, porque tem sido muito constante, muito útil, né, nos últimos jogos e realmente jogando bem, né? Sobre Dermont Jones e o Deshaun Williams, se eu sou o George Payton, eu tento chegar a um acordo sim com o Dermont Jones. A questão que vem na minha cabeça e que, baseado nas últimas entrevistas que eu vi do Jones, eu não sei se ele quer continuar em Denver. Para mim, essa é a questão. Eu não sei se ele está disposto a continuar em Denver. Mas eu, se eu sou o GM, eu tentaria, porque ele é um dos melhores da liga. Você não pode se dar o luxo de simplesmente por causa de dinheiro, e a gente sabe que você, melhor do que ninguém, que é o nosso guru do cap, sabe que o cap é fictício, você consegue dar formas de você criar espaço para você manusear o seu cap. Então, eu tentaria de forma absoluta, a prioridade de assinatura, de renovação seria com ele. Agora, o Deshaun Williams, ele é um jogador que ele é a opção mais barata, talvez, porque ele já está em Denver já, ele foi trazido pelo Peyton, se eu não me engano, dos Vikings, né? Eles se conheciam dos Vikings, aí o George Payton trouxe ele. Então, assim, eu acho que ele pode ser uma opção. Eu tentaria manter os dois, eu não sei se ele vai conseguir, mas a minha prioridade total seria, sim, o Drummond Jones, que eu acho que ele traz para aquela linha, juntamente ali ao DJ Jones, uma coisa que nós não tínhamos há anos em Denver, que é essa realmente pressão monstruosa, que aí você tem ainda do lado os dois edges, né, que geralmente o jeito que o Ejiro Evero joga, o dois até três, geralmente, às vezes ele manda até três, e cria uma pressão muito grande para a linha ofensiva adversária e o quarterback. Então, assim, particularmente, eu não gostaria de perder o Drummond Jones. A questão para mim que entra na minha cabeça é, será que o Drummond Jones está disposto a continuar em Denver? Porque as últimas entrevistas dele, ele tem deixado muito no ar, assim, que é uma questão que vai ver. Então, assim, ele não falou nunca aquela palavra que a gente vê outros jogadores quando estão em ano de contrato falar, eu quero ser um Denver Bronco para a vida toda. Então, assim, você não vê isso. Mas, assim, o jeito que a nossa defesa joga é lindo de ver, cara, porque exatamente, literalmente traduz aquilo que ele prometeu. Que é, se precisar um, eu vou mandar um. Se precisar dois, eu vou mandar dois. Se precisar três, eu vou mandar três. Ele manda a cavalaria toda para cima do quarterback adversário. E a pressão, é o que eu falo, não é só chegar no quarterback, mas a pressão que entra é muito bonito. E não é uma pressão só com um cara top jogando. Não, ele consegue fazer pressão com qualquer jogador. Ele transforma jogador médio em jogador bom para melhor. Assim, eu fico impressionado com a capacidade de
de ser coach desse treinador nosso. E isso, inclusive, foi o caso do Deshaun Williams na partida, né? Que destruiu Sim. a partida, né? O cara Jogou muito bem, muito bem. participou de todos os sacks, mais da metade dos QB hits. Os únicos 2 tackle for loss do time foram dele também, assim por diante. Então, realmente, você tocou num ponto muito bom. O Evero, ele eleva, né, a atuação É aquilo que a gente dos sempre jogadores. conversa, né, Gustavo? O treinador bom é aquele cara que faz o seu jogador mediano se tornar melhor do que ele é e faz o seu jogador bom se tornar muito melhor. Né? Essa é a diferença de um técnico. O técnico bom faz isso, ele potencializa o seu jogador. E falando em potencializar em jogador mediano, não vamos passar aqui para o nosso time de especialistas, né? O time de especialistas nas últimas partidas deu uma melhoradinha ali, né? Continua, né? Um Muffet Punch aqui, Um uma fio de gol errado cobertura, ali. uma cobertura ruim a colar, né? Aquela coisa, né? Mas estão comprometendo menos. Sim. A exceção na última partida aí do nosso kicker, o Brandon McManus, né, que errou um field goal de 38 jardas, que na minha opinião, um Inadmissível. kicker que ganha o que ele ganha não pode errar, né. Então ele entrou aí pro hall, acho que ele é o segundo pior em aproveitamento esse ano, né, se eu não me engano, e tá no top 5 ali, né. Tá. Apesar que ele chutou também pelo menos 2 vezes 60 jardas aí com as decisões malucas do Hackett, né. E aí eu queria perguntar pra você, eu vou deixar minha opinião aqui, porque aqui a palavra do convidado é a última, a sua palavra é a que fecha aqui. Eu acho que é hora de colocar um pouco de pressão nele na próxima off-season, dar mais competição para ele, potencialmente procurar um substituto, mas tomando cuidado, porque Uhum. na NFL, kicker bom não tem em qualquer lugar. E aí Sim. a gente pode cair na mesma cilada do punter, né? Que você vai. Ah, não, o cara que tá aqui não tá muito legal, eu vou substituir por qualquer um que faz a mesma coisa e não faz. Eu Certo. acho que tá na hora de dar uma pressionada no Brandon McManus e olhar as possibilidades, mas tomando cuidado para não cair em cilada. Mas do jeito que tá ele ali, rainha da Inglaterra soberana, né? Agora é o rei da Inglaterra, né? Mas a rainha, não dá para deixar, né? O que você acha aí, Portugal? Eu até comentei isso uma vez, uma live que a gente fez, e eu falei, eu acho que falta no McManus realmente é uma sombra. Ele sentir que a vaga dele não está 100% garantida. O problema do McManus é que o McManus é o único remanescente do nosso último Super Bowl. Ele se acha acima do bem e do mal, né? E isso contamina, na minha opinião, ele mesmo e até às vezes o ambiente. Então, eu acho que ele acha muitas vezes que ele é mais do que ele é, e aparentemente, como ele tem essa soberba em cima dele, ele parece que ele não vai 100% concentrado para fazer os chutes quando ele vai fazer. Os erros que ele tem tido essa temporada são erros. Eu vou excluir aquele chute contra os Ravens e vou excluir aquele chute contra os Seahawks porque eram muito longe. Agora, os erros que ele teve contra os Jets, os erros que ele teve contra os Colts, o erro que ele teve contra esse final de semana contra os Cardinals, são bolas, são chutes que um kicker, como você falou, um kicker que ganha o que ele ganha, que tem a história que ele tem, não pode errar. Então eu acho que o Denver Broncos tem sim que trazer no próximo training camp, trazer ali competição, testar, fazer tryouts com kickers para ver o que acontece. Vai ter kicker sobrando no draft, assim, no final do draft, você assim, traz alguns não draftados ali para testar, fazer tryouts mesmo, e o cara sentir. Agora, eu falo tesoura direto nele, mas a gente tem que ter também um pouco de calma, porque é o que você falou, não tem muito kicker confiável na liga. Os que são mais confiáveis estão empregados e muito bem empregados. Então, mas eu acho que talvez sim, talvez seja uma necessidade de trazer e testar, porque muitas vezes você vai encontrar talvez kickers que te dê um pouco mais de assertividade para um cara que parece que ele está na descendente. O McManus ele já foi muito bom, já foi muito útil em Denver, a gente é muito grato aos serviços prestados por ele, só que ele vem mal. No ano passado ele também teve erros assim difíceis de ver, né? A gente não estava acostumado a ver ele errar alguns chutes, mas esse ano a performance dele tem sido ruim, assim. Ele tá errando em Denver, gente. Ele é o cara que treina em Denver. Os kickers que vão a Denver não estão errando.
ele treina em Denver. Ele é o cara que poderia potencializar a altitude, que poderia potencializar isso, e ele está errando em Denver. Né? Mas eu concordo com você, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas trocas para não acontecer o que aconteceu com o nosso punter, que é um desastre. Né? Nosso Panther é um caso cômico, para não dizer triste, né? Portugal, muito obrigado, cara. Espero ter você aqui mais vezes e comentando vitória. Você é pé quente, cara. Você veio aqui para comentar a vitória, quem sabe aí o início de um caminho melhor para o Denver Broncos aí para frente, né, cara? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Gustavão. Precisando a gente estar aqui, sempre é um prazer participar aqui do quadro. E vamos torcer, né? Vamos torcer aí. Torcer porque no Natal, quem sabe, no Natal a gente não recebe nosso presente de Natal ganhando do Los Angeles Rams, né? Quem sabe? E assim seja. Galera, muito obrigado e vocês já sabem, né? Se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho aí de notificações para vocês não perderem absolutamente nada do que a gente lança aqui no canal. E lembre-se, o Mile High Brasil está em outras redes sociais também, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook e você pode acompanhar as nossas lives lá na Twitch. Se você puder dar aquele apoio pra gente, né? Vai lá, entra lá em www.apoia.se/MileHighBrasil ou você pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela. Tem lá os nossos planos de apoiador, cara, e qualquer um que você puder assinar, qualquer quantia que você puder contribuir aí, ajuda a gente imensamente a continuar trazendo aqui para vocês um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, completamente em português. É isso aí, galera. Até a próxima semana. Fui!